O Remo venceu a primeira partida na Série A, aloprando, acabando, atropelando com o Bahia no Mangueirão quase lotado. O Atlético Paranaense controlou o Atletiba, venceu e agora pode se tornar o segundo colocado do Brasileirão. Você vai entender. O Vasco segue subindo na tabela. O Fluminense venceu o Atlético Mineiro, o Botafogo respirou, o Palmeiras venceu de novo o Inter, o Vitória. Muita coisa pra gente falar nesse prisma da rodada. Vamos ver os times que estão na melhor fase e os que estão em pior fase agora. Então vambora, né, time? E vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras, fanáticos e fanáticos, Diogo Cunha mais uma vez aqui. Hoje o dia tá intenso, né? Muito vídeo aqui no canal, muita coisa pra gente falar. Daqui a pouco vai ter live à noite, toda noite a gente tem live, então se inscreve no canal pra participar da live. Vamos falar dos jogos da Copa do Brasil, mas agora a gente vai falar do prisma da rodada da Série A. No final desse vídeo você vai ver o campeão dessa rodada, o time que é o destaque positivo dessa rodada e o time que é o destaque negativo dessa rodada. Sempre na ordem alfabética. O Atlético Paranaense jogou um Atletiba de almanaque, lavou a alma da sua torcida. O Atlético controlou o Curitiba o jogo inteiro, venceu com gols de Viveiro, inclusive o Viveiros teve uma provocação ali pra cima do Curitiba, né? O Viveiros conseguiu fazer, e o Dudu, parece que o Zapelli perdeu essa vaga de titularidade no Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense agora está na 6ª colocação do campeonato com 13 pontos, porém tá com um jogo a menos. Caso o Atlético vença esse jogo a menos, que vai ser disputado agora, no próximo final de semana contra o Botafogo, ele pode pular para a 2ª colocação. Então o Atlético tá felizaço. A torcida do Atlético vai ter uma semana muito feliz. O time já tá com 67% de aproveitamento aqui no Prisma. O Atlético Mineiro visitou o Fluminense, fez ali um primeiro tempo perdido. O Eduardo Domingues tá perdido, tá? No Atlético Mineiro. O time perdidaraço, teve algumas chances, chegou a trazer perigos pro grupo do Fluminense, mas perigo mesmo só na reta final do jogo, depois das substituições e no abafa. Tá? O Atlético tava sem um companheiro pro Hulk, a escalação foi ruim, ele tinha tirado o Cassierra, então o Atlético perdido, mais uma derrota, afunda na tabela na 13ª colocação e tá com 40% no Prisma. O Bahia, o que aconteceu com o Bahia? O Bahia tava desfalcado, né? Tava sem William José, sem Everton Ribeiro, sem alguns jogadores importantes, saiu na frente com o gol de Everaldo, ele mesmo, ele fez um gol nessa rodada, mas depois o Bahia apagou. Tudo bem que teve ali, né, a lesão do Ronaldo, que aquilo pareceu afetar muito o time. O João Paulo que entrou falhou no gol de empate do Remo e depois tomou logo 3 gols. Enquanto do outro lado ali, o Juba perdeu um pênalti com uma defesa do Marcelo Rangel. Então o Bahia toma 4 do Remo. Primeira derrota do Bahia no campeonato, é logo uma cachapante. O Bahia cai na tabela, mas está com 67% no Prisma. O Botafogo venceu com uma jogada ensaiada de Barbosa, um jogo super polêmico. E aí, cara, o gol do Bragantino estava impedido para você, Diogo? Sim, o atleta em impedimento do Bragantino interfere no lance de defesa do Botafogo. Tinha que anular. Foi pênalti no Tuco Correia? Foi muito pênalti. Tocou no tornozelo do cara, foi pênalti. Para mim, a arbitragem acertou nos dois, mas o Botafogo demitiu o técnico Anselmi depois dessa vitória. O Botafogo tá ali na 17ª posição, tá com 20% no nosso Prisma. O Bragantino, terceira derrota seguida do Bragantino, tá? O Bragantino tá aí há 6 rodadas sem vencer, jogando muito mal e tá despencando na tabela, tá 2 pontinhos da zona do rebaixamento e 13% no nosso Prisma. A Chape também perdeu mais um. Aí essa foi a 2ª derrota da Chapecoense no campeonato. A Chape que já não vence há bastante tempo, né? Desde a primeira rodada quando venceu o Santos. São 6 rodadas sem vencer. Do lado da Chape, perdeu um confronto direto pro Inter e vai se aproximando perigosamente da zona do rebaixamento. 1 ponto de distância do Z4 e 20% no nosso Prisma. O Corinthians empatou com o Flamengo em casa, tá? O Corinthians poderia ter vencido esse jogo. Porque teve um jogador a mais boa parte do segundo tempo, jogou ali meia hora, 40 minutos, meia hora, um jogador a mais ali, contando os acréscimos, e não conseguiu ser melhor que o Flamengo, mesmo com um jogador a mais. Porém, o Corinthians foi garfado. Teve um pênalti absurdo, não marcado para o Corinthians, mas também isso não é desculpa. O Corinthians segue aí há muito tempo sem vencer também e tá com 27% no nosso Prisma. O Coritiba, alô torcida coxa branca, deve estar de cabeça inchada, mas não fique bolado. Curitiba perdeu o jogo pro Atlético. Isso serve um pouco de aprendizado para aquilo que eu vinha falando com a rapaziada. A tática que o Seabra montou pro Curitiba é excelente. O Coxa tá jogando muito bem o campeonato. Porém,
ele precisa ter variações táticas. Quando um time, que foi o que o Odair Hellmann fez com o Coxa nessa rodada, ele bloqueia essa tática de velocidade, de criação de jogada, de lançamento dos zagueiros, de achar os volantes, de achar o Josué. O Josué é a ligação entre os volantes, a saída de bola e os pontas velozes. O Coxa precisa ter uma alternativa para quando esse futebol, essa tática não funciona, né? E não mostrou essa alternativa nesse Atletiba. O time flertou com a apatia nessa partida, foi dominado pelo seu rival, mas segue no topo de tabela a 1 ponto do G4. O Coxa ainda está com 60% no Prisma. O Cruzeiro empatou mais uma. O Cruzeiro não venceu ninguém. É o único time do campeonato que não venceu ninguém. 8 jogos, 4 empates, 4 derrotas e foi salvo por um VAR estranho, tá? Porque o Santos fez um gol com Barreal no último lance ali e que não parecia estar impedido não, tá? Mas o VAR deu impedimento, o Cruzeiro pífio nesse campeonato, muito ruim, voltou para a lanterna do campeonato e agora vamos ver se Arthur Jorge conserta esse time. Tá quebrado, tá? O Cruzeiro tá aí com 20% no nosso Prisma. O Flamengo empatou com o Corinthians, abriu o placar cedinho, depois o Flamengo tem recuado, né? Sob o comando do Leonardo Jardim. O Flamengo teve um jogador expulso, para mim corretamente expulso, mas há discussão, já falei sobre isso no outro vídeo, tá? Só que o jogo do Flamengo foi muito bom, mesmo com um a menos o Flamengo teve mais chances do que o Corinthians. O Flamengo segue como um dos principais favoritos. Empate fora de casa nunca pode ser considerado ruim, né? Ainda mais contra o Corinthians, mas o Flamengo poderia ter vencido esse jogo se não fosse ali aquele ato falho de Everton Araújo. O Flamengo com 87% aqui no Prisma, não perde desde a primeira rodada, são 6 jogos de invencibilidade. O Fluminense voltou a vencer o Atlético Mineiro, voltou a vencer no campeonato, subiu para a 3ª posição, estancou a sangria da derrota para o Vasco. Muito bom o jogo do Fluminense de novo, porém o final do jogo foi ruim de novo. Então fica aí o aprendizado, tem que ficar o aprendizado, porque Zubeldia tá vacilando no momento das substituições, o time do Fluminense tem ficado cansado. Não sei se o Zubeldia não confia no seu banco de reservas ou se ele confia demais nos seus titulares, mas algo ali precisa ser equilibrado. O Fluminense venceu, Fábio salvou muito o Fluminense segue no pelotão da frente, segue a 3 pontinhos do líder Palmeiras e tá com 60% no Prisma. O Grêmio, Carlos Vinícius fez o gol, pronto, é o que a gente pode falar desse time do Grêmio, que é inacreditável como o Grêmio joga mal fora de casa, tá? O Grêmio que tava aí há 4 jogos sem perder, voltou a perder dessa vez fora de casa e segue com 53% no Prisma. O Inter está escalando a tabela, foi o time que mais subiu na tabela ali, com 5 posições. Pulou para a 12ª colocação, saiu da zona do rebaixamento. O Inter venceu a Chapecoense. Segunda vitória seguida, Félix Torres jogou muito bem. O Inter vai a 47% no nosso Prisma. O Mirassol segue sendo dominado quando joga fora de casa. O Mirassol, o último bom jogo do Mirassol foi contra o Palmeiras, né? Contra o Vitória até criou chance. O time do Mirassol ele cria chances, ele só não consegue fazer gol, né? O Mirassol perdeu pro Vitória fora de casa e entrou na zona do rebaixamento. Esquece o Mirassol 2025. O 2026 vai sofrer muito. Tá com 13% no nosso Prisma. É o pior time dessa rodada no Prisma, junto com o Bragantino, tá? Palmeiras voltou a vencer. Palmeiras que contra o São Paulo fez um gol ali que o John Arias praticamente fez sozinho, né? Eu vi uma entrevista do Roger Machado, né? Falando que não, pressionaram o homem da bola, não pressionaram, mas aí o cara de pé trocado do lado direito conseguiu inverter a bola pro outro lado, achou o John Arias. O fato é, o John Arias estava sozinho, o Flaco Lopes não foi pressionado, conseguiu girar e virar a bola, e o Arias foi caminhando até o gol do São Paulo para fazer o gol, tá? E depois disso, o Palmeiras manteve o controle da partida, recuou, não sofreu e venceu, segue na liderança agora de forma isolada, 3ª vitória seguida e 80% no Prisma. O Remo, alô torcida azulina, fenômeno azul, deve estar muito feliz você torcedor do Remo, porque o Remo atropelou o Bahia no Mangueirão e de virada, meu amigo. O Bahia começou vencendo com o gol do Everaldo e aí o Remo botou muita pressão no Bahia. Eu falei que o Ronaldo fraturou o braço e depois disso o Bahia teve uma derrocada, mas até ele fraturar o braço, o Remo já estava pressionando muito. Inclusive ele fratura o braço numa finalização de fora da área, faz uma defesaça e depois cai de mau jeito. O Remo já estava muito melhor. Vitor Bueno tem sido um dos melhores jogadores do Remo, fez o gol de fora da área. Marcelinho fez uma partida muito justa também. Gostei da nova escalação, com o Zé Ricardo, Pico indo para o banco,
funcionou, Patrick de Paula também de fora lesionado. Agora, chegou o cara que tava faltando, né? Chegou o matador. Gabriel Tagliari teve 4 chances nesse jogo, fez 2. Pô, 50% é um bom aproveitamento, né? Então o Tagliari resolveu o jogo pro Remo, fez 2 gols. O Jajá chegou a fazer o 4º gol no final, mas assim, uma partidaça do clube do Remo. E temos que citar aqui também Marcelo Rangel, um dos grandes goleiros do campeonato, e quando estava 2-1 pro Remo, ele defendeu um pênalti do Juba e manteve o time à frente do placar, que foi muito importante. Logo depois veio o 3º gol. O Remo respira, sobe um pouquinho na tabela, sai da lanterna e fica muito próximo de sair da zona do rebaixamento, mas o mais importante o time venceu, tirou esse peso das costas e agora sabe que pode competir na Série A. O Remo está com 27% no Prisma. O Santos, bom empate fora de casa contra o Cruzeiro, deveria ter vencido, tá? Aquela linha do VAR do Santos não me convenceu. Para mim, o Santos foi garfado. O gol do Barreal, para mim, valeu. O Santos poderia ter vencido, mas não venceu. Tá ali fora da zona do rebaixamento. É o primeiro time fora da zona. Tá 4 jogos sem vencer e tá com 40% no Prisma. O São Paulo perdeu mais uma, mas assim, cara, o triste foi o tanto que o São Paulo não conseguiu criar chances. Teve a posse de bola, mas não criou nada de perigo pra cima do Palmeiras. Um time inócuo, um time ali sem nada, sem criação, sem finalização. Não vai se manter por muito tempo no topo da tabela. O São Paulo tá começando a despencar e tá com 60% no Prisma. O Vasco, esse tá no caminho inverso. O Vasco tá subindo, tá escalando a tabela. Venceu mais um jogo difícil diante do Grêmio. Cuiabano meteu um gol no Grêmio. É inacreditável. O Cuiabano odeia o Grêmio. Ele mete gol no Grêmio todo jogo. No Botafogo era assim. Todo jogo contra o Grêmio, o Cuiabano fazia gol. E agora no Vasco, o primeiro jogo contra o Grêmio, ele faz gol. Lembrando, se você não sabe, o Cuiabano é cria do Grêmio. Mas toda vez que ele joga contra, é lei do ex. É lei do ex no Grêmio. O Vasco jogou bem, venceu o jogo, subiu para a 9ª posição, primeira página da tabela. O Vasco vai a 67% no Prisma e o Vitória fez o que se espera. Venceu em casa um confronto direto. É o segundo já, né? Já havia vencido do Remo na primeira rodada, agora vence o Mirassol. Nesse meio tempo venceu também o Atlético Mineiro. Merecia uma sorte melhor contra o Flamengo. No Barradão, o Vitória tá jogando muito bem, tá fazendo a sua fortaleza, vai a 10 pontos, 10ª colocação, sobe na tabela e tá com 47% aqui no Prisma. O campeão dessa rodada segue sendo o Flamengo, é o time de maior aproveitamento, mesmo com o empate, 87% a coroa pro Flamengo. E talvez, se não tivesse um jogador expulso, poderia ter vencido esse jogo diante do Corinthians e emplacado a 5ª vitória seguida, mas não aconteceu. A tabela você já viu como ela está. E agora, meu camarada, o destaque positivo dessa rodada vai para o clube do Remo, ele é o Condé. Bota o técnico aí porque ele fez as mudanças que mudaram muito, mas mudanças que foram muito efetivas ao mudar a postura do clube do Remo, um time mais confiável, mais seguro defensivamente. O Tchamba na esquerda foi uma boa do Léo Condé, o Zé Ricardo no meio, a integração do Tagliari rapidamente para ser o titular. Então é o destaque positivo, goleada para cima do Bahia. O destaque negativo dessa rodada vai para o São Paulo, cara. O São Paulo, ele jogando em casa, né? 2 times jogaram um clássico mal nessa rodada, o Curitiba e o São Paulo, mas o São Paulo jogou em casa e praticamente não incomodou o Palmeiras e perdeu. E era o nosso líder, né? Agora não é mais. Se inscreve aqui no canal para mais conteúdos como esse, comenta aqui embaixo para você qual foi o melhor time da rodada. Deixa sua curtida, até o próximo vídeo, tamo junto, valeu e falou!